Olá, meus alunos, olá, minhas alunas de Genética Aplicada. Eu sou a professora Liamar. Essa é mais uma aula e hoje eu vou falar sobre a segunda lei de Mendel. Então, na primeira lei de Mendel, eu já passei para vocês essa aula, a lei da herança monogênica, né? Primeira lei de Mendel. Então, o que Mendel fez? Então, ele trabalhava, né, com cruzamentos de linhas puras. Então, ele cruzava uma linha pura homozigota dominante, azão, com uma homozigota recessiva, né, assim. Então, ele cruzava semente amarela com semente verde. Então, o que acontecia? Eu vou fazer para vocês, tá? Eu vou fazer todo o quadro de Punnett, de forma, né, lenta, devagar, e a segunda lei de Mendel também. Então, essa aqui é só revisando, tá? E para que vocês aprendam. Porque agora, né, durante a pandemia, tá complicado dar aula. Que falta que faz um quadro. Então, vamos cruzar. Então, azão, homozigoto dominante, azinho, homozigoto recessivo. Então, na geração F1, vai ficar azão, né? Então, eu estou pegando o azão da coluna e o azinho da linha. Sempre o maiúsculo vem primeiro. E aqui, novamente, azinho e azão. Então, na geração F1 ficou dessa forma. Então, qual que é a proporção genotípica? Então, nós vamos ver aqui que ficou o quê? 100%. Cadê a porcentagem? 100% de azão, ok? Isso no genótipo. E no fenótipo? Ficou 100% também, né? Ou seja, 1/4 ou 100%, porcentagem de sementes amarelas. Ok? Então, em F1 ficou isso. Todo mundo azãozinho, né? Azãozinho, então, é o quê? Heterozigoto, né? Um heterozigoto. E na proporção do fenótipo, PF, proporção fenotípica, 100%, ou seja, todos. Eu poderia colocar 100%, eu poderia colocar 4/4, ou seja, 100%, né, de sementes amarelas. Por que sementes amarelas? Porque o A, né, o A dominante, o alelo dominante, né, ele mascarou a expressão do alelo recessivo no heterozigoto. Então, vamos ver como que isso fica para F2. Então, F2 nós vamos cruzar, né, o heterozigoto com outro heterozigoto. Então, eu já coloquei aqui no quadro de Punnett, o A grande é pequeno, A grande é pequeno. Então, vai ficar, né, aqui vai ficar azão. Aqui eu vou pegar o A maiúsculo da coluna e o A minúsculo da linha, azãozinho. E azão, né, A grande é pequeno. E nesse aqui, os dois são pequenininhos, da coluna e da linha. Então, A pequeno é pequeno. E a proporção, né, genotípica? A proporção genotípica F2 vai ficar assim, ó, 25% azão, né, A grande, tá? Para 50%, A grande é pequena, Não, eu vou colocar reto aqui, vai ficar mais fácil para eu fazer. Então, para 50%, vamos lá, para 25% de novo, né, 25%, azinho. Ou seja, a pequena é pequena. Então, os 25% genotípico, o que é? Então, é esse aqui, ó, né? Então, é 25%, o quê? Homozigoto dominante, 50% heterozigoto, que é o azão, ok? Aqui, 50%, ou metade, né? E 25%, esse aqui, que é o homozigoto recessivo, tá? E a proporção do fenótipo? Como que é a proporção do fenótipo? Ele vai ficar... Então, nós temos esse aqui,
esse, né, vai ser amarela, essa amarela, porque esse A grande, ele mascarou a expressão do Azinho. Então, vai ficar 75% de semente amarela. Vou pôr com minúsculo agora. Semente amarela. Para, eu vou pôr embaixo agora. Para, deixa eu ir dando espaço aqui. Para 25% de semente verde. Ok? Então, esse eu já tinha explicado e eu fiz novamente só para lembrar. Então, os trabalhos de Mendel, né? Então, ele trabalhou com ervilha, que é uma planta autógama. Então, ele cruzou, né? Uma planta de flor roxa com uma planta de flor branca. Então, isso já é um marcador genético, tá? Então, no campo, durante a fenotipagem, ele já observava, né, pela cor da flor, então ele já sabia, tá? Ele não conhecia de alelos, tá? Mas agora os pesquisadores já colocam esse marcador genético, porque eles já sabem quem é o dominante, quem é o recessivo, se eles, né, obtiverem a planta de cores diferentes. Então, isso é um marcador genético. Então, ele realizou, né, ele obteve em F1 100% das plantas heterozigotas, né, de flor roxa, e aí ele colocou para fazer autofecundação, né? Então, a autofecundação da geração F1, aí ele obteve a proporção, né, de 3:1. Que eu esqueci de falar aqui. Então, aqui a proporção do fenótipo é 3:1, ou seja, 3 amarelo, né? 3 plantas de sementes amarelas para uma de sementes verde, né? Proporção fenotípica de 3:1, tá? Então, proporção fenotípica 3:1 aqui. Então, voltando aqui. Então, na geração F2, a proporção de 3:1 no fenótipo. Então, a autofecundação, ela ocorre, né, antes da abertura da flor, no caso de cleistogamia. Então, a flor é fecundada, a flor é hermafrodita, então, ela será autofecundada, tá? Então, continuando aqui. Então, o que ocorreria com a autofecundação do híbrido F1? Então, ele cruzou, né, duas linhas puras. Em F1, ele colocou para fazer o autofecundação, tá? Então, esse é o símbolo da autofecundação. Aí, em F2, o que ele obteve? Então, ele fez 2 tipos de teste. Esse que eu já fiz com vocês. Então, aí ele cruzou de novo para F2. Ele deixou fazendo a autofecundação, aqui, a autofecundada. E, nesse outro teste, ele pegou o F1 e cruzou com o homozigoto recessivo, tá? Então, vou mostrar para vocês como que vai ficar aqui. Então, aqui vai ficar a grande e a pequena, né? Normal. A grande e a pequena. A grande e a pequena. A pequena, pequena. E aqui, então, com a autofecundação, o que vai ser? Não é o F1? Então, nós vamos pegar esse F1 aqui, ó, que é um heterozigoto, tá? Porque todos são heterozigotos aqui, né, de F1. Então, vai ficar aqui, ó, a grande, a pequeno, para outro, a grande, uai, não escreveu, não, a grande e a pequena. E aqui, não, vamos fazer esse primeiro, depois eu faço o outro. Então, aqui vai ficar a grande, aqui vai ficar a grande da linha, a pequena, né, da coluna. Esse outro vai ficar o A grande da coluna e o A pequeno da linha, só que ficou invertido. A grande, a pequeno, ok? E aqui, a pequena, pequena. A pequena, pequena, tá? Então, isso é autofecundação, 3:1, ok? Proporção normal, 3:1. E quando ele cruzou aqui, então, um cruzamento de um heterozigoto com um homozigoto recessivo. O que fica? O que isso significa? Significa que eu vou colocar, eu posso colocar aqui ou aqui, tá? Normal. Então, opa, maiúsculo. Então, a grande, mas, gente, a grande, com um homozigoto recessivo. Então, é Azinho, né, a pequena,
A pequeno. Então, vamos cruzar para ver quando ele fez esse outro teste aqui, como que seria. Então, aqui vai ficar o primeiro, A grande, A pequeno da linha, o próximo, A grande novamente, A pequeno, ficou invertido, A grande, A pequeno, ok? E esse aqui, então, como esse aqui, ó, então todos vai ter um A grande, né? Como que vai ficar? Ah, gente, eu tô fazendo tudo errado. Agora que eu tô vendo. Tá vendo? O professor também é. Então, é um heterozigoto do F1 com um homozigoto recessivo. Então, aqui, ó, eu sabia, agora que eu vi, ó. Então, azinho, azinho, azão, azão, ok? Azinho, azinho, e aqui vai ser azão, azinho, tá? Então, nessa aqui vai ter os dois azão, 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 azinho, e aqui azinho, azinho. Então, vai ficar o quê? 50%, ok. Então, vai ficar, se cruzar um heterozigoto com homozigoto recessivo, vai ficar 50%, 50%, tá? 50% heterozigoto, 50% voltou para a cor verde. Então, vai ficar a proporção fenotípica, tá? Fenotípica, 50% sementes amarelas, 50% sementes verdes, tá? Então, só relembrando a lei de Mendel. Então, o que que aconteceu aqui? Então, esses eram os experimentos, os ensaios que ele fez, tá? Então, proporção fenotípica em F2 era 3:1, ou seja, 3 amarela para 1 verde. Proporção genotípica em F2, então, 1:2:1, significa um homozigoto dominante, 2 heterozigoto e um homozigoto recessivo. Então, a primeira lei de Mendel é a lei da segregação dos fatores. Então, ele trabalha com um par de genes, tá? E a herança é monogênica. Então, significa o quê? Traduzindo em miúdos a primeira lei de Mendel. Então, um par de gene, a herança é monogênica porque é um par de gene, e que esse gene, né, então, ele está em um cromossomo só, porque isso é só um par, e ele, então, ele vai... então, a característica é qualitativa, tá? De qualidade. Então, por exemplo, ele trabalhava com a cor da flor, com a cor da vagem, tá? Então, lei da segregação dos fatores. Como que isso estava segregando era o estudo de Mendel. Então, vamos ver a segunda lei de Mendel. Então, Mendel postulou uma característica de cada vez, né? Então, ele trabalhava com monohibridismo. Então, uma de cada vez. Depois, ele foi vendo a interação de duas características. Depois, ele passou a se preocupar com o comportamento de duas características, uma em relação à outra no mesmo cruzamento. Então, como seriam os descendentes de um indivíduo de semente amarela e lisa com outro de semente verde e rugosa? Então, o que ocorreria com a autofecundação do híbrido F1? Então, segunda lei, hibridação, né, plantas autógamas. Então, ele pegou uma planta homozigota dominante, só que com 2 genes, tá? Então, o V é amarelo, né? Ele dá a cor da semente amarela. E o V pequeno, a cor verde. E o R grande, a textura lisa. E o R pequeno, textura rugosa. Então, aqui, ó, o homozigoto recessivo é semente verde rugosa. Então, para ficar mais fácil para vocês gravarem, então, o homozigoto, ele só se expressa se ele estiver em dose dupla, tá? Então, precisa ter, nesse caso aqui, 2 Vzinho ou 2 Rzinho. Então, dose dupla. Então, Vzinho, Vzinho, ou seja, V pequeno, é a cor verde. E o Rzinho, a semente é rugosa, tá? Rugosa. E o heterozigoto, né? Então, o alelo dominante vai mascarar a expressão do alelo recessivo no heterozigoto, ok? No heterozigoto F1. Então, vamos seguir em frente. Então, eu vou fazer, tá bem devagar aqui para vocês, como que ocorreu isso. Então, que eram os pais, né? Um pai homozigoto dominante com um homozigoto recessivo. Isso é linha pura, ok? E através da autofecundação das plantas autógamas, a planta, eles realizam o primeiro cruzamento, né, o F1,
e eles deixam fazendo autofecundação até F6 ou F7, dependendo da distância genética dessas linhagens que eles cruzaram, então ela vai chegar em homozigose, tá? Em F6 ela vai estar com 98%, cerca de 98% de homozigose. Então ela volta a ser linha pura de novo, seja dominante, seja recessivo, ok? Então vamos lá. Então como que nós vamos fazer isso? Então nós vamos pegar, eu vou colocar um exemplozinho aqui para vocês. Então, não é esse que eu quero não. Eu vou pegar, porque nós temos que distribuir aqui, ó, no quadro de Punney. Então, eu vou pegar por baixo aqui, depois por cima, acompanha o cursor. Então, eu vou pegar o V vezes o R, vai ficar VR. Então, todos aqui vai ficar VR, maiúsculo, né? VR, o próximo vai ser VR de novo, que eu vou pegar esse V com esse R, e esse V com o outro R, vai ficar sempre VR aqui. VR, VR... Lá no outro, vocês vão entender no próximo que eu for fazer o heterozigoto. E esse aqui, ele não está cruzando com o pequenininho? Então, aqui vai ser V pequeno, R pequeno, VR, o próximo, VR. Quando eu passo o cursor, ele volta para o maiúsculo, mas tudo bem. VR. Pronto, então, é aqui que está o cruzamento. Então, vamos lá. Não é difícil não, pessoal, é fácil. Então, vamos lá. Então, maiúsculos sempre vem primeiro. Então, eu coloquei os maiúsculos aqui. Então, sempre... Então, vocês estão vendo que aqui todos têm maiúsculo e minúsculo? Então, vai ficar, ó, V grande. Deixa eu pôr maiúsculo aqui. V grande, V pequeno. R grande, R pequeno. Opa, inverti, R grande. Então, eu peguei esse V grande aqui e esse V pequeno aqui, por isso que ficou V grande, V pequeno. Eu peguei o R grande, então o grande vem sempre primeiro. R grande, R pequeno. E não é tudo igual? Então, todo mundo vai ficar isso aqui, ó. V grande, V pequeno, R grande, R pequeno. Vamos lá, V grande, V pequeno, R grande, R pequeno. R pequeno. O próximo. V grande, V pequeno, R grande, R pequeno. Então, todo mundo o quê? É heterozigoto, tá? Então, vai ficar o quê? 100%. Ainda bem que existe isso aqui, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Que beleza. Essa pessoa deve ter ganhado o prêmio Nobel aí, viu? Para ter inventado essa facilidade. Então, a proporção do fenótipo. Então, o fenótipo. 100% híbrido, ok? Então, 100% o quê? Sementes amarelas, lisas, ok? Por quê? Porque o V grande mascarou a expressão do V pequeno, que é da cor, né, do verde, mascarou o Vzinho. E o R é a mesma coisa, o R grande mascarou a expressão do R pequeno no heterozigoto. Então, se todos são heterozigotos, né, 16 de 16 ou 100% heterozigotos ou dihíbrido, então aqui é duplo heterozigoto, porque são 2 alelos, tá? Ou dihíbrido. Então, todos em F1 heterozigotos. Agora, vamos para o próximo. Agora, nós vamos fazer o F2. Que eu escrevi F1 aqui, mas tudo bem, né? Acontece. Então, F2. Então, o F2 nós vamos pegar quem? Esse daqui, um Vzão, um Vzinho, vamos pegar isso aqui para trazer para cá, tá? Então, nós vamos cruzar um V grande, V pequeno. Então, como que eu vou fazer isso? Deixa eu trazer ele para cá, para perto aqui, diminui aqui, ok. Então, eu tirei uma foto do celular, tá? Para colocar aqui. Então, eu pego por baixo, então, o V grande, cruzo com o R grande, vai ficar o quê? V grande, R grande. Tô escrevendo aqui. O próximo, V grande, R pequeno, tá? Então, vai ficar V grande, R pequeno. O terceiro, agora eu pego por cima. Agora eu vou pegar o primeiro, vai ser o V pequeno. V pequeno, R grande. Depois o V pequeno, R pequeno. Então, tá, vai ficar o V pequeno,
V pequeno, R grande, opa, R grande, e o próximo vai ser V pequeno, R pequeno, ok? Então, agora, do lado de cá, a mesma coisa, ó. Então, VR, o próximo, V maiúsculo, R minúsculo, o próximo, V. Esse bem aqui, o cursor mudou, gente, ó. É V pequeno. Quando a gente dá o Enter, ele muda. Então, olha isso aqui, ele mudou. Então, é V pequeno, que é isso aqui, é o V pequeno R grande. V pequeno R grande, que daqui pra cá, tá? E esse último que é pequeno, pequeno, que é esse aqui vezes esse, que eu peguei por cima aqui, ó, aqui. Então, aqui vai ficar a mesma coisa, VR, VR. Por quê? Porque é um heterozigoto cruzado com outro heterozigoto. Aqui, V grande, V pequeno, tá vendo? Quando eu dou o espaço, ele muda. V pequeno, R grande. Ó, gente, que coisa, hein? V pequeno, R grande. Eu tenho que tirar sem dar o tab. Se eu dar o tab, ele muda, ele inverte as letras maiúscula e minúscula. Então, o último tudo pequenininho, VR. Deixa eu ver se tá certo. VR, 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 VR. Ok, tá certo. Então, agora eu vou cruzar, tá? Então, vai ficar V grande, R grande, do primeiro. Aqui, ó. Então, aqui é grande, vai ficar V grande, vezes o R grande, que vem primeiro, que é o aqui da coluna, e o R pequeno da linha, R pequeno. O próximo vai ficar o V grande da coluna e o V pequeno da linha. E o R grande vezes o R grande. Então, tem dois R grandes, esse daqui e esse daqui. Se vocês não entenderem, pessoal, vocês perguntam no grupo, eu vou fazer exercícios também, vocês vão entender, tá? Espero. Senão a gente fala depois de outra forma, ou no Google Meet. Então, aqui vai ficar V grande, V pequeno, R grande, R pequeno, tá? Então, é o V grande daqui da coluna e o V pequeno da linha. O R grande da coluna e o R pequeno daqui, da linha. O próximo, V grande, R grande, R pequeno, V grande, opa, V grande, R pequeno, R pequeno. V grande, V pequeno, R pequeno, R grande, R pequeno, ok? Aqui vai ficar V grande, V pequeno, R pequeno, R pequeno. Tá vendo que aqui, ó, então aqui, nesse de cima, que eu tô com o cursor, tem dois RR, então ele vai se expressar no recessivo. Aqui também, ó, dois R pequenininho, então não ocorrerá o mascaramento. Então, vamos para cá. Aqui, então, nós temos o V maiúsculo aqui nesse, então vai ficar V maiúsculo, V grande, V pequeno, V grande, V pequeno, R grande, R pequeno, R grande, R grande. O outro vai ficar V grande, V pequeno, R grande, R pequeno. O próximo vai ficar V pequeno, R grande, R grande. O último vai ficar V pequeno, opa, errei, V pequeno, e esse R grande aqui com esse Rzinho aqui. Então, R grande, R pequeno. Então, esse V pequeno é esse V aqui e esse outro V aqui. Aqui no R, esse R maiúsculo da coluna e o R minúsculo da linha. O próximo é Vzinho, Vzinho. Então, é V pequeno, V pequeno. Tem alguma coisa errada aqui. Tem não.
V pequeno. Ah, mas aqui é o grande. Agora acabei de descobrir, o erro é meu. Então, V pequeno, V grande, daqui com V pequeno. E o R grande, R pequeno. O próximo, V grande, V pequeno. R grande, R pequeno. Esse aqui vai ser V pequeno, R grande, R pequeno. E esse bem aqui ficou errado, é Rzinho e Rzinho. Rzinho, não, Rzão mesmo, tá certo. Rzão, R pequeno. Não, tava errado mesmo, é o Rzinho. Rzinho, Rzinho. Então, aqui tem duplo Rzinho, que é o... Esse negócio sai do meio aqui. Então, o pequeno aqui e o pequeno aqui. E o último, todo mundo é minúsculo. Então, é V pequeno, V pequeno, V pequeno, R pequeno, R pequeno. Ok? Espero que vocês tenham entendido, gente. Eu fiz devagar. Espero que todos tenham entendido. Então, vamos ver como que isso se deu. Então, é isso aí. Agora, nós vamos pegar... Então, eu fiz para F2. Então, o que aconteceu? Eu peguei e colori eles para vocês entenderem. Então, aqui, ó, onde tem dose dupla, então, onde repetiu o RR, tá? RR, ele vai ser rugoso. Então, nós temos qual que é a proporção do fenótipo. Então, a proporção do fenótipo é 9 liso, 9 para 3 para 3 para 1. Então, 9 amarela lisa. Então, o Vzão é a cor amarela. O Rzão é liso. E onde tem o duplo do heterozigoto, o RR, vai ser rugosa. Então, aqui vai ser amarela rugosa. Outra amarela rugosa, 2. Outra amarela rugosa, 3. Onde tem o dose dupla de Vzinho, V pequeno, ela vai ser cor verde, né? Porque não houve um mascaramento do V maiúsculo, que é amarela, sobre isso aqui. Então, dose dupla, cor verde. E 3 verde. Então, 3 verde, lisa. Por que lisa? Então, o R grande ou R grande, R pequeno, vai dar a cor, vai dar a semente lisa. Então, ficou 3 verde lisa para uma verde rugosa. Então, aqui, dupla dose. Então, verde e rugosa, tá? Então, a proporção do fenótipo, 9 para 3 para 1. Tá? Então, tudo coloridinho, eu até coloquei aqui. Então, proporção 9 para 3 para 1. Então, 9, aqui, ó. Aqui tem 4, né? Amarela lisa, 4, aqui, ó, 5, 6, 7, essa aqui, ó, 8 e essa aqui, 9, tá? 9 amarela lisa. Então, a rugosa, a amarela lisa, 1, 2 e essa aqui, 3. E a verde, essa verde, 3 verde lisa, 1, 2, 3. E essa última, que é toda recessiva, verde rugosa, tá? Proporção 9 para 3 para 1 em F2. Então, aqui, Mendel cruzou semente de ervilha, linhas puras, uma homozigoto dominante, uma homozigoto recessiva. Em F1, ele obteve 100%, né, de sementes amarela lisa, heterozigoto, duplo heterozigoto ou de híbrido. Então, aqui o trabalho dele, ó, aqui as letras, igual eu fiz lá, ó, VR, Vzinho, R, né, V pequeno, R grande, V pequeno, R pequeno, igual eu fiz lá no quadro de Punnett. E aqui as sementes, ó. Amarela lisa, 9, tá? E 3 amarela rugosa, ó, 1, 2, 3. 3 verde lisa e uma verde rugosa, tá? Isso em F2. Então, né, segundo a lei de Mendel, então, Mendel estudou uma característica de cada vez. Então, monohibridismo, tá?
e passou a se preocupar com o comportamento de duas características, uma em relação à outra, no mesmo cruzamento, tá? Aí ele foi fazendo, anotando e fazendo as estatísticas para ver o que estava obedecendo, tá? Então, ele cruzou semente amarela lisa com semente verde rugosa, e a observação foi essa que eu, acabei de mostrar. Então, ao analisar cruzamentos que envolviam duas características, de hibridismo, Mendel descobriu mais uma lei da genética. Então, a segunda lei de Mendel é a lei da segregação independente ou lei da recombinação. Então, esses genes estão recombinando, tá? E lei de segregação independente significa que é mais de um gene e que esses genes estão em cromossomos diferentes, ou se eles estiverem no mesmo cromossomo, eles estão longe um do outro, eles não estão ligados, tá? Não estão ligados. Então, aqui é a experiência dele, 2 híbridos, um homozigoto dominante e um homozigoto recessivo. Em F1, ele obteve 100% de sementes amarela lisa, ok? E, então, a proporção 3:1 de semente verde. Então, dessa recombinação dos fenótipos paternos e maternos, permitiu a Mendel concluir que... Então, o que ele concluiu? Que a herança da cor era independente da herança da superfície da semente, ou seja, da rugosidade. Então, ele definiu isso. Tá? Então, os filhos resultantes da autofecundação de híbrido, 2 genes, serão as possíveis combinações entre 4 tipos dos gametas. Então, os 4 tipos de gametas gerou, que é aqueles lá da meiose, lembra, pessoal, da meiose? Então, que uma célula diploide, durante a meiose, ela vai, gerar 4 células haploides, tá? Então, na reprodução sexuada, vai gerar, a variabilidade. Então, a segunda lei de Mendel, lei da recombinação ou da lei da segregação independente. Então, em um cruzamento em que estejam envolvidos 2 ou mais caracteres, os fatores que determinam que cada um se separa, ou seja, segregam de forma independente, durante a formação dos gametas, na meiose, se recombinam ao acaso e formam todas as combinações possíveis. Então, aquela segregação acontece ao acaso, mas obedece a uma estatística, simples, tá? Então, aqui eu coloquei as 2 leis juntos. Primeira lei de Mendel, ele cruzou a mesma coisa, só que ele estava estudando só uma característica, o exemplo, cor da flor ou cor da semente, tá? Um homozigoto dominante ou um homozigoto recessivo. Então, a proporção do fenótipo era 3:1, tá? E na segunda lei de Mendel, então, o quadro de Punnett ficou maior, porque era 2 genes, mais 2 genes, 2 genes, cada um tem um alelo, tá? Então, dá 2 alelos mais 2, 4 vezes 4, 16. Aí, já o quadro já mudou para 16. Então, proporção fenotípica, 9:3:1, ok? A proporção do genótipo seria todas essas letras que estão aqui, tá? Então, na herança poligênica, de mais de um gene, ela vai dar a característica quantitativa, tá? Que é o tema da próxima aula, tá? Herança qualitativa e quantitativa. Então, herança poligênica ocorre quando vários pares de genes interagem para determinar uma característica, cada um com efeito aditivo. Então, gente, são características quantitativas, São vários genes que estão adicionando um pouquinho do efeito, tá? Então, esse efeito é aditivo. E isso é muito importante no melhoramento genético, tá? Então, graças a esse tipo de interação, existe uma grande variedade de fenótipos e genótipos para algumas características. E a interação desses fenótipos com o meio ambiente aumenta ainda mais essa variação. Então, o fenótipo é igual ao genótipo mais o ambiente. Então, tem os efeitos aditivos, tá? Que ocorreu com a interação de mais de um gene. Na verdade, são vários genes quando se cruza 2 linhagens, porque as plantas possuem, muitos mil genes, e esses genes vão interagir com a fecundação cruzada, tá? Lá no F1.
Então, todo mundo vai segregar em F2. Então, o exemplo aqui, né, do que aumenta, né, no meio ambiente, o fenótipo, essa interação com o meio ambiente. Então, como é o caso da cor da pele, da altura das pessoas, tá? Então, a cor da pele, se a pessoa pega muito sol, que é do ambiente, a pessoa que já é morena vai ficar mais morena, tá? Então, a segunda lei de Mendel, isso aqui é um quadro resumo, né? É a lei da segregação independente. Então, são vários pares de genes, tá? Com efeito aditivo e vai dar a herança poligênica, tá? A próxima aula vou falar de herança. Então, esse quadro aqui é para vocês entenderem tudo que eu acabei de falar sobre a primeira e a segunda lei de Mendel. Para a gente trabalhar em genética, a gente vai trabalhar a análise de ligação. Como que os genes estão se ligando? Se eles estão no mesmo cromossomo ou se eles estão, se ocorreu a segregação de forma independente, tá? Ou seja, se está obedecendo a primeira lei de Mendel ou a segunda lei de Mendel, tá? Então, essa análise é o quê? Durante a recombinação na meiose, tá? Então, se houve crossing over ou não.